Olá, meus amigos do YouTube. Muito obrigado pela companhia. Vamos tratar um pouquinho do tema aí 999, que julgou a chamada revisão da vida toda, né? E antes disso, eu já quero te agradecer pela companhia no ano de 2019, nas redes sociais. Se você veio aqui através do YouTube, se você vê Instagram, quer dizer, Facebook, muito obrigado mesmo pela companhia. 2020 tem o plano de fazer live semanal com temas variados do direito previdenciário e talvez até do direito de família, que é uma área que eu também trabalho e dou aula, tá bom? Obrigado mesmo pela companhia. É o último vídeo gravado ao vivo. Gravado ao vivo não, gravado, né? Hoje é dia 19 de dezembro. E, enfim, muito obrigado mesmo, tá bom? Pessoal, a ideia de gravar esse vídeo foi que eu percebi que os meus próprios alunos tinham muitas dúvidas com relação à tese da revisão da vida toda. Então, eu decidi mostrar para vocês na própria lei, como é que funciona, como é que funcionou na época, e também o voto do ministro, que é uma verdadeira lição para nós previdenciaristas. Primeiro, toda vez que se fala em regra de transição, agora nós estamos diante de uma reforma da Previdência Social. Quando vem as regras de transição, por exemplo, do regime geral, lá a partir do artigo 15 da Emenda Constitucional 103, a ideia da regra de transição é tornar o impacto das alterações menor para os que já são filiados, para os que já contribuem. Se isso acontece de verdade, aí já é outra coisa. Mas essa é a ideia de uma regra de transição. O próprio nome já diz, ela vai valer, ela vai ser eficiente por um período. Em dado momento, a regra definitiva acaba sendo mais benéfica, tá bom? Isso aconteceu com a Emenda Constitucional 20, também de 98, enfim. Então, regra de transição, ela é para um determinado período, ela é para uma determinada época, diminuindo os impactos de uma alteração. Por que eu começo te contando o que é uma regra de transição? Eu vou te mostrar, aqui mesmo na Lei 8.213, qual era a redação do artigo 29 antes da Lei 9876. Olha só, o valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente do acidente de trabalho, exceto o salário família, e o salário maternidade será calculado com base no salário de benefício, dizia o 28, e o que ainda está vigendo. O 29 dizia assim, tá? Já está até riscadinho, ó. O salário de benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao afastamento da atividade ou da data de entrada do requerimento, até o máximo de 36 meses, apurado num período não superior a 48. Veja, vem a Lei 9876, né, tá aqui, e alterou essa redação do 29. Amigos, imagina alguém que nessa época já era filiado ao sistema. Como é que era muito comum na época, tá? As pessoas contribuíam durante suas vidas e muitas delas, contribuintes individual principalmente, quando chegava nos 33 meses antes de aposentar, ele elevava a contribuição lá para o teto, porque daí aumentava o valor do benefício dele. Isso era comum, tá bom? E aí, o que acontece? Então, logo, o benefício dele era calculado com base nos 36 meses, apurados num período máximo aí de 48 meses. Era para todos os benefícios e era também para as aposentadorias. Super simples. Cálculo, não tinha nem o que discutir, tão simples que era, certo? Vem a Lei 9876 e traz a seguinte redação para o artigo 29. Olha lá, alterado pela 9876. O salário de benefício consiste, para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário. E aí, pessoal, então, veja a diferença, é monstruosa a diferença. Essa regra do inciso 1 é a regra definitiva, tá? Agora eu vou te mostrar a redação da Lei 9876,
que é onde surge o problema. A Lei 9876, então, é uma lei que trata de alguns assuntos, ela também altera outras leis, por exemplo, a 8.212, e no caso das aposentadorias, olha o que diz o artigo 3º, que é o problema. Para o segurado filiado à Previdência Social, até o dia anterior à data da publicação dessa lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral de previdência social no cálculo do salário do benefício, será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a no mínimo 80% de todo o período contributivo. Desde quando? Desde julho de 94. O que estava acontecendo? Qual era o contexto de 94? Nós vínhamos de uma moeda falida, uma moeda corrompida pela corrupção, pela inflação. E a inflação, então, chegou aí a dar 80 por mês, tá? Para quem não sabe o que é isso, imagina você ganhar R$1.000 no começo do mês e ele valer 200 no final do mês. Mais ou menos isso. Eu sou péssima com número, mas havia uma corrupção, uma diminuição do valor do poder de compra. Então, vem o Plano Real em 1994, o governo Itamar Franco, e trouxe essa estabilização da moeda. Então, nossa moeda ganhou valor, ela ganhou poder, né? Então, a ideia do legislador era proteger, então, contra toda aquela defasagem que havia ocorrido antes de 94. Mas, como eu disse para você, pessoas contribuíam com o teto da Previdência para poder se aposentar. E existe em direito um princípio que é o princípio da confiança legítima, que é quando há uma expectativa, uma justa expectativa de alcançar alguma coisa que está no direito e vem uma mudança drástica. Há uma violação aí na confiança, na segurança jurídica. Por isso, então, nós vamos ver o que diz o STJ. Mas olha só, o parágrafo 2º diz o seguinte: no caso das aposentadorias que trata B, C e D do inciso 18, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere o caput e o parágrafo 1º não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência de julho, limitada a 100% de todo o período contributivo. Veja, torna ainda mais prejudicial, um redutor no cálculo. Lembra, antes, como era antes? Todo o período contributivo, então, olha aqui, média aritmética simples, pegava todos os salários de contribuição no período básico de cálculo, o PBC era uns 36 meses, limitado aos últimos 48, apurados num prazo máximo de 48. E vem a Lei 9876, então, e traz essa alteração drástica. Então, qual é a ideia da revisão da vida toda? Em vez do parágrafo 3º lá do caput, do artigo 3º, e do parágrafo 2º, que é da Lei 9876, aplicar, quando for mais favorável, o inciso 1, que seria a média aritmética simples do salário de contribuição. Veja, não estava se pedindo nessas revisões que se considerasse a regra anterior, nada disso, mas apenas que, no caso de ser mais benéfico, em vez de fazer essa contagem a partir de julho de 94, fazer uma contagem de todo o período contributivo, quando mais favorável. E qual foi o julgado, então, que nós temos aí do STJ? É uma aula de direito previdenciário, cita o Dr. Lázari, cita o doutor também, nós vamos ver aqui, eu esqueci o nome dele, mas sabe, é bonito de ver. Mas como eu falei para vocês, a gente ainda tem que esperar, né? Você já sabe, então, quem é que vai poder ser privilegiado por essa eventual revisão, se porventura transitar em julgado? Os segurados que tinham contribuições maiores, que tinham as contribuições, salários de contribuição eram maiores anteriores aí à edição da lei 8.000, da lei 9876, tá? Aqueles segurados que então estavam contribuindo mais, no caso do segurado contribuinte individual, ou mesmo dos demais segurados que, porventura, um empregado que tinha um emprego bom,
com um alto salário e de repente teve uma queda profissional, isso pode acontecer. Então nós já sabemos que demanda cálculo. Não adianta tentar a revisão da vida toda sem cálculo, né? É preciso, os programas de cálculo fazem isso tranquilamente para ver quem é que se enquadra, né? Tem programa de cálculo que já se alimenta direto do CNIS, eu sou péssima com números, mas eu tenho, então, tanto uma assinatura de programa de cálculo, quanto para cálculo de liquidação eu tenho um contabilista. O que eu quero dizer é que não precisa entender de número para entender de previdenciário. Você precisa entender de previdenciário e fazer os cálculos da maneira com programa, com contabilista, tá bom? Então, amigos, nós já sabemos, precisa, então, é o caso concreto que vai dizer, não é para todo segurado que vai valer a pena. Tem que fazer o cálculo. Lembrando que as ações que já estão tramitando, é possível pedir o prosseguimento do feito, né? Porque, vamos imaginar, se porventura tiver lá uma declaração, se porventura tiver uma decisão do STF ou mesmo do STJ, vamos imaginar que tem um embargo de declaração e aí suspendam-se as ações. Aí tudo bem, tem que esperar. Mas caso não seja dado efeito suspensivo, você pode então requerer o prosseguimento do feito, já com fundamento nessa decisão do RE 1596 de 203 do Paraná, o tema 999, conhecido popularmente como revisão da vida toda, tá bom? E o voto, então, quais são os elementos do voto? Não vou tomar muito do seu tempo, apenas para a gente poder entender pelas palavras de um ministro tão douto todo o significado, tá? Olha lá. Revisional. Então, nós já sabemos que trata-se de um tipo de revisão. Então, o benefício concedido é a possibilidade de rever o cálculo feito, quando, então, for favorável e, obviamente, esperando para ver, quem não ajuizou, esperar um pouco para ver o que vai acontecer por causa da sucumbência, né? Há casos em que ações propostas na Justiça Federal e até a competência delegada, lembrando que no caso da competência delegada tem um problemão aí da Lei 13.876, né, que transfere a competência delegada apenas para municípios distantes 70 quilômetros do GF e federal, mas o STJ suspendeu as ações que tratam, porque os juízes estavam redistribuindo as ações, dizendo que não eram os juízes estaduais competentes. O STJ suspendeu essas redistribuições, esses atos, e então vai ter que aguardar a decisão. Os juízes estaduais não podem redistribuir, tá? Mas olha lá, o benefício da parte autora enquadra-se na regra do parágrafo 3º, do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 9876, que estabelece o início do período contributivo apenas em julho de 94, não havendo previsão nem possibilidade de utilização anteriores a essa competência. O segurado, né? Qual era a tese do segurado? Como estabelece a regra definitiva do artigo 29.1 da Lei 8.213, em detrimento da regra provisória contida no parágrafo 3º da Lei 9876, que a gente já leu, aduz que a regra de transição é menos favorável ao segurado, o que contraria seu direito à concessão do melhor benefício. O INSS não contrarrazoou e o Ministério Público, olha que interessante, a Procuradoria, né, opinou pelo desprovimento do recurso especial, dizendo o seguinte, impossibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213, na apuração do salário do benefício, mesmo quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876, aos segurados que ingressaram no sistema antes de 26/11 de 99, data da edição da Lei 9876, limitação inicial do período básico de cálculo a julho de 94, princípio da legalidade, ausência de direito adquirido a regime jurídico, precedentes do STJ. Veja, o MP, então, ele aponta que o período básico de cálculo deveria obedecer previsto na lei pelo princípio da legalidade, que não havia, a gente sabe que não há direito adquirido mesmo a regime jurídico, não há, quando a pessoa não implementou os requisitos, ela não tem direito vindo uma nova legislação e é por isso que existem as regras de transição, como já dito.
porque vige no direito previdenciário, tempo rege o ato. E o tempo, qual tempo? O tempo da implementação dos requisitos. Se você está se tratando de um auxílio-doença, momento da incapacidade total e parcial e temporária. Se estamos tratando de um auxílio-reclusão, momento da prisão. Se estamos tratando de uma pensão por morte, o momento em que houve o falecimento do segurado, tá? Do instituidor. Se estamos tratando de uma aposentadoria, o momento em que preencheu os requisitos. Vamos imaginar que fosse aposentadoria por tempo de contribuição, o momento que o homem completou 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. Lembrando que a regra anterior era bem mais benéfica com relação ao cálculo. E aí vamos ver então como decidiu o STJ. Eu vou te colocar o link desse julgado aqui embaixo. Vale a pena a gente até copiar e colar para usar mesmo. Ora, usar o que é bom a gente usa, né? A Lei 9876 adotou nova regra de cálculo dos benefícios previdenciários, ampliando gradualmente a base de cálculo, o período básico de cálculo, que passou a corresponder aos maiores salários de contribuição relativos a 80% do período contributivo, substituindo a regra que determinava o valor do benefício a partir da média aritmética simples dos 36 últimos salários de contribuições dos meses anteriores do afastamento do segurado da atividade ou da entrada do requerimento administrativo. A nova lei trouxe também uma regra de transição em seu artigo 3º, estabelecendo que no cálculo do salário de benefício do segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior, à data da publicação da Lei 9876, o período básico de cálculo, PBC, só abarcaria as contribuições vertidas a partir de julho de 94, estabilização econômica do Plano Real. A regra transitória deve ser vista em seu caráter protetivo, como é típico do direito previdenciário. O propósito do artigo 3º da Lei 9876, seus parágrafos, foi estabelecer regras de transição que garantissem aos segurados não fossem atingidos de forma abrupta por regra mais rígida. Veja, se era apurado nos últimos 36 meses, com relação ao salário de contribuição dos 36 meses apurados no máximo em 48 meses, e passa a ser todo o período contributivo, excluindo os 20% menores, lógico que pode sim ser prejudicial. Bem verdade que, como diz aqui o ministro, o intuito do legislador foi proteger até, porque, como eu disse, a moeda estava corrompida, a moeda estava sem valor, e então ela passa a ser valorizada, ela passa a ter um valor monetário, econômico, de paridade com outras moedas lá fora, em 94. Então a ideia do legislador não foi prejudicar o segurado. E é nisso que se baseia a tese. Ora, se era uma intenção de que o segurado não fosse prejudicado, logo é possível aquele segurado que não seja beneficiado por essa nova regra utilizar a regra definitiva do inciso 1 do artigo 29, que é todo o período contributivo sem limitação de julho de 94, para aqueles que tinham contribuições anteriores, certo? Então é isso. O que mais diz aqui de interessante que eu baixei para você? Olha só, com base nessas considerações, sugere-se a fixação da seguinte tese: aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29.1 e 2 da Lei 8.213 na apuração do salário do benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º aos segurados que ingressarem no regime geral até o dia anterior da publicação da lei. E aí agora vem o voto, e no voto eu quero destacar para você um trecho bem legal que eu achei que explica muito bem do que se e rebate a tese do MP. Quer ver, ó? Um pouquinho, onde tá? Já tô, de novo, vou te agradecer por sempre ter paciência comigo, tá? Porque quem me acompanha sabe que eu sou um pouquinho complicada com o computador, mas a gente vai aprendendo, né? Acho que todo mundo tem direito de aprender, né? Tá bom? Vamos ver se eu conseguir aqui marcar o local, senão eu vou ter que... Acho que eu marquei sim. Aqui. Comecei a marcar a partir daqui de baixo. Chegando lá. Ó. O que acontece? O STJ tinha vários julgados
vários, que contrariavam a tese da vida toda, a revisão da vida toda. Já havia, então, um entendimento que não era cabível. E se você olhar o voto, você vai ver que tem emendas de outros julgados contrariando a tese fixada na revisão da vida toda. Mas olha só que interessante. Aqui no item 11. Da leitura do julgado, se extrai que a jurisprudência optou pela prevalência da opção legislativa, consignando ainda que a regra de transição, mesmo que a regra, então, consignando que, ainda que a regra de transição implique em situações desfavoráveis a um número de segurados, há outros tantos beneficiados com a regra de cálculo, consignando que a ampliação do período básico de cálculo para considerar toda a vida laborativa do segurado, ao contrário dos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 94, poderá resultar, a depender do caso, em regra menos favorável ao segurado, considerando a possibilidade de serem os salários mais antigos inferiores àqueles mais recentes, o que é bastante comum, resultando na média aritmética apurada um valor mensal do benefício mais reduzido, tá? Prevalecendo nessa corte até aqui o entendimento não ser possível a aplicação da regra de transição. Contudo, 13 aqui, a matéria merece uma melhor reflexão. Isso porque a ação não intenta tornar sem efeito a regra de transição, mas tão somente permitir a opção do segurado pela regra que lhe for mais favorável, de modo a lhe conferir o direito do melhor benefício possível com base no seu histórico contributivo. Veja, está dizendo, olha, é verdade, ela é boa para a maioria, mas se aquele segurado tem a possibilidade, no caso dele, ser mais favorável, não se pode tolher esse direito, tem que se conceder esse direito, tá? Nesse passo, não se pode admitir que, tendo o segurado realizado melhores contribuições antes de julho de 94, como eu já falei para você que não era incomum, afinal ele estava esperando se aposentar, eram os últimos 36 meses para poder aposentar, ele aumentava sim a contribuição. Tais pagamentos sejam simplesmente descartados no momento da concessão do seu benefício, ao pálido argumento da prevalência da aplicação da regra de transição, sem analisar as consequências. Olha que voto humano, né, gente, que a gente espera. E aí, uma vez que tem o direito como função, olha isso, garantir expectativas. O direito tem a função de garantir expectativas. A categoria de normas transitórias só pode favorecer os segurados antigos colhidos pela lei nova. Logo, a interpretação legal não lhe pode atribuir sentido que os prejudique, até em relação aos segurados ingressos na Previdência no regime novo, mais rigoroso do que o antigo. Na pior das hipóteses, a norma transitória não se aplica aos assegurados antigos quando implicar tratá-los de modo pior do que o novo segurado. Os antigos merecem, ao menos, a igualdade com os paradigmas mais novos. Esse é o pedido do autor. Logo, deve ser deferido. Tem mais alguma coisa para te mostrar? Deixa eu ver. Ó, aí ele traz a lição de um grande nosso mestre, né? Temos que ter todas as doutrinas dele, de José Antônio Savares, tá, gente? É brilhante, é só isso. E ele é juiz, tá? A lógica da norma de transição é minimizar os efeitos de novas regras mais rígidas para aqueles filiados aos sistemas, mas ainda não haviam adquirido o direito de se aposentar pelas regras vigentes, mais benéfica. Minimizar efeitos. Então, isso diz a doutrina do nosso querido aqui Savares, né? E também a doutrina do Carlos Alberto Pereira de Castro, professores mestres, e João Batista Lázari, também Dr. João Batista Lázari, uma sumidade no direito previdenciário, também defende, então, a tese do melhor benefício, aplicação do melhor benefício. E aí, então, vem aqui rebater a tese aí do MP. Olha lá, é importante frisar que a tese aqui proposta não implica em reconhecimento a direito adquirido a regime jurídico. Aqui se sabe não encontraria abrigo na jurisprudência consolidada do STF e do STJ. Então não está se pedindo para se aplicar a regra anterior, certo? Regime jurídico. O reconhecimento a direito adquirido a regime jurídico se verificaria na hipótese de se reconhecer ao segurado o direito ao cálculo do benefício nos termos da legislação pretérita, que é a redação original dos últimos 36 meses de salário de contribuição apurados em até 48 meses, né? O que não é o caso dos autos. Então, o segurado aqui não estava pedindo para aplicar a regra anterior. Ele está pedindo
para aplicar a regra atual, só que não mais prejudicial que a regra definitiva, certo? Então, olha lá. O que não é o caso dos autos, onde se reconhece o direito ao cálculo nos exatos termos da legislação em vigor da Lei 9876. Também não intenta a combinação, a gente sabe que não pode, de aspectos mais benéficos de cada lei, com vista à criação de um regime híbrido. Ao contrário, defende-se a integral aplicação definitiva da regra definitiva prevista no artigo 29.1 da Lei 8213, sem conjugação simultânea. Ou seja, ou se aplica o parágrafo 3º, né, da lei 9876, ou se aplica, então, o 29.1 e 2, que é a regra definitiva, todo o período contributivo, tá bom? Então, fixou a tese, de novo, aplica-se a regra definitiva, prevista no artigo 29.1 e 2 da Lei 8.213, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876, aos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9876. Direito previdenciário se aprende de uma maneira sui generis. Por exemplo, se você for estudar a emenda constitucional 103 sozinha, do começar dela, você não vai entender o resto. Direito previdenciário exige um conhecimento da lei vigente em cada época. E como abarca uma vida do segurado, né? Imagina aí um segurado que vai se aposentar aos 60 anos, uma mulher 65, 62 anos, regra definitiva da emenda constitucional 103, um homem 65, é uma vida inteira que ela laborou e você vai analisar aí a contribuição dela. E é por isso que se aplica a lei do momento onde se preencher os requisitos, tá bom? Amigos, muito obrigado pela sua atenção. Eu vou deixar o link aqui do julgado para você baixar. Gosto muito de ler esses julgados, a gente aprende muito, porque são cabeças pensantes, né? Então, amigo, muito obrigado pela sua companhia durante o ano de 2019. Ano que vem tem mais, se Deus quiser. Por favor, compartilhe esse vídeo com alguém. Enfim, se inscreva no canal se não está inscrito e me curta nas redes sociais aí, me encontre nas redes sociais, Dia a Dia Advocacia. Muito obrigado, Deus te abençoe, que em 2020 nós tenhamos aí a possibilidade de mais segurança jurídica, nós estamos precisando tanto, que nós tenhamos aí, nós previdenciaristas, ânimo renovado, porque a luta não será fácil, mas nós não estamos vencidos, a batalha pode ter sido perdida em alguns aspectos, mas nós temos muito que batalhar pelo segurado. E o direito previdenciário, depois que ele nos pica, a gente não consegue mais largar ele. Um grande abraço. Lembrando que eu só respondo dúvida de advogado, tá? Não é canal para segurado, porque é específico para advogado. Um grande abraço para você e tchau.